Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Esse aqui é aquele último vídeo que eu vou fazer no canal antes de dar uma parada, umas férias que o Fábio precisa para oxigenar um pouco as ideias. E nesse vídeo aqui, eu e mais dois convidados iremos avaliar as alegorias que encerraram os desfiles do Carnaval 2025, no caso do Grupo Especial do Rio de Janeiro. São aquelas alegorias que normalmente deixam a desejar. Mas sempre tem as exceções, tem as boas surpresas, que deixam uma mensagem muito legal. E os meus convidados para o vídeo de hoje são, primeiro, o Andrei. Você já conhece ele do canal Andrei V6. E agradeço mais uma vez ao Andrei aqui a sua passagem aqui no canal. E o Andrei, gente, ele ranqueou todas as alegorias do grupo especial. Então, se vocês quiserem ter a curiosidade de ver como é que o Andrei pensou aí, né, sobre a questão estética dos carros alegóricos, curte lá no canal Andrei V6. Andrei, muito obrigado por mais uma vez participar aqui do canal Fábio S. Freitas. E o Marco Tô sim. Maciel, o responsável do site Samba Rio, também figura carimbada aqui do canal. E, Marco, muito obrigado pela sua presença aqui. E, como sempre, eu faço questão de agradecer pela existência do Samba Rio, o site do Samba Enredo, que tem um grande arquivo de Samba Enredo e que vira e mexe eu vou lá pesquisar algumas coisinhas para ajudar nas minhas pesquisas. Marco, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Andrei aí. É sempre uma honra participar desse canal, que é um dos mais visualizados, assim, que eu vejo, assim, um canal que sempre presta serviço de utilidade pública para o povo que quer ver o desfile na Sapucaí. E é sempre gratificante ver a audiência que o canal no YouTube, no Twitter. Então, muito legal participar com os amigos aí, mais uma vez, desse evento aí. Tá certo, beleza. Bom, gente, deixa eu inicialmente mostrar a vocês como é que está a classificação aqui no Tier Maker. Vamos ver. Bom, eu deixei basicamente a mesma coisa no vídeo do Carro Abre Alas. No caso, os convidados foram o Carlos Fonseca, também no site Samba Rio, e a Daniele Souza. Temos aqui as classificações como maravilhoso, bonito, interessante, ok e ficou devendo. E no final do vídeo, a gente vai escolher aquele que é o melhor carro que encerrou os desfiles. Se der um só, como foi no caso dos carros abre-alas, aí vai direto para aquele que foi o melhor, que mais se destacou dos encerramentos. Mas, se der empate, a gente vai decidir aquele que foi o melhor carro de encerramento dos desfiles. Vamos relembrar aqui as alegorias que encerraram o Carnaval de 2025. O carro da UPM, Unidos de Padre Miguel, da Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro, Estação Primeira de Mangueira, Unidos da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro, Unidos de Vila Isabel, Mocidade, Tuiuti, Grande Rio e Portela. Então, vamos por ordem de desfile. E é sempre bom ressaltar, gente, antes de dar aqui as palavras a meus convidados e também a mim, né, só para ao avaliarmos as alegorias, que aqui tudo é por gosto pessoal e nós estamos apenas expondo nossas opiniões, nossos gostos por cada carro alegórico. Não temos implicância nenhuma com escola de samba, etc. e tal, até porque nós amamos todas elas. Nós praticamente doamos nossas vidas, né, 365 dias por ano às escolas de samba, falamos delas e, claro, se alguma coisa não assim, nos agradar, nós vamos falar. Nós não vamos ficar aqui em cima do muro, até porque existe aí outros veículos, né, canais que já fazem isso de certo modo, não sei por qual motivo. Mas aqui não, aqui a gente é bem sincero com vocês, tá certo? Então não é nada de implicância com nenhuma escola de samba,
nada mais do que a gente está expondo aqui nossa visão de sambista por aquilo que a gente observou na avenida, tá certo? Bom, vamos começar aqui com o carro da Unidos de Padre Miguel. O título da alegoria é Ebé Vila Vintém. O carro representou o legado de resistência deixado por Iá Nassau, tendo como referência Padre Miguel, terra de macumbeiro, como dizia o samba enredo. Trabalho dos carnavalescos Alexandre Ousada e Lucas Milato. Eu vou começar com a minha opinião sobre este carro alegórico. Bom, eu vejo que é um carro tradicional de encerramento, é um carro com cara de encerramento, uma escultura grande e que exalta a escola, uma escultura muito bem feita. Mas, assim, de modo geral, o carro, confesso que não me encanta. Eu já comentei aqui sobre esse branco e prateado, que são cores que, para dar um efeito na avenida, na Sapucaí, realmente precisa de uma ideia assim bem diferenciada, tá, gente? Realmente essas duas cores, elas não acabam não ressaltando, não dando um grande efeito aos carros alegóricos da Sapucaí. E eu não estou falando isso apenas porque os enredos foram voltados para a questão afro nesse ano de 2025. Quem me conhece aqui, eu falo isso há muito tempo. É um carro, de modo geral, eu acho meio clichê, tá? Tem gente que acha que não tem problema nenhum nisso, beleza, mas eu acho que devido os enredos terem desenvolvimentos muito assim próximos, como tivemos no Carnaval de 2025, isso me incomodou um pouquinho. Eu esperava um pouquinho mais de criatividade. Tá legal? É essa a minha visão. E a minha classificação para essa alegoria é ok. Marco Maciel, o que você achou desse carro e qual a sua classificação? É um carro que, assim, para as alegorias que costumam fechar o carnaval são alegorias que a gente até brinca dizendo que os carros que fecham os setores, que fecham os desfiles, são aqueles que o pessoal trabalha menos, assim, porque o pessoal brinca, o pessoal investe tudo na cabeça e falta o dinheiro para o resto, mas até que é um carro, para mim, ok, Fábio, é um carro ok, embora não tenha, assim, tanta variação de cores aí, é um carro que investe muito no prateado, tem um pouco do vermelho, assim, tem, assim, pouca variação de cores, essa última alegoria, é a alegoria do Egbé Vila Vintém, né? Então, é um carro correto, um carro que, assim, a Unidos de Padre Miguel, para mim, fez um desfile para não cair, acabou sendo não teve julgamento para a escola, né? Infelizmente, e acho que é um carro bem, digamos que cumpriu o seu papel, assim, e assim, aquela alegoria também tão que chamou tanta atenção. Mas é um carro ok, esse carro que acaba exaltando Cumprindo sua o função, primeiro terreiro, né? né? Sim, isso, é apenas cumprir tabela, digamos assim. Tá certo. Andrei, qual é a tua opinião sobre esse carro de encerramento da Unidos de Padre Miguel? Eu acho até mais do que ok, na verdade. Eu acho ele um carro muito bonito. Eu acho que, entre todos que ela apresentou, acho que talvez esse tenha ter sido um dos melhores, assim, junto com o Abre Alas. Eu acho que o Abre Alas é o melhor carro. Eu acho que a escultura central, por mais que seja aquele carro que parece ser um boneco no meio e às vezes não tem tanta decoração em volta, mas até acho que está bem decorado. Eu acho que os movimentos da escultura também são bem interessantes. Eu acho que ele não é tão assim paradão, travado, né? Aquela escultura travada. E eu acho que poderia, talvez, uma iluminação talvez mais vermelha, talvez daria um efeito diferente no carro. Eu acho que. Acho que ela finalizou bem o desfile, até. Eu acho que tem alegorias bem piores do que essa. E eu acho que a questão do clichê, eu acho que a gente já teria o clichê de qualquer forma. E eu acho que as outras alegorias também seguem um clichê também, né? Então, sei lá, não me surpreende. Tipo assim, eu acho que é um pouco acima de ok, é porque eu não lembro agora as classificações certinhas. Vamos lá, vamos relembrar, olha só. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui, relembrar as classificações. Olha, temos um interessante acima de ok, o bonito e o maravilhoso, tá bem? Aí você ficaria com qual para esse carro alegórico, no caso? Acho que eu colocaria interessante.
Interessante, né? Aqui no caso deu 2 ok e um interessante. Então vai ficar o ok mesmo, tá, André? Você perdeu essa disputa aí. Tá legal? Então vamos Tá começar bom. Eu aí. acho que a minha questão também é que Diga. eu acho que vai vir outros piores. Aí eu acho que, tipo assim, eu acho que vai ter alguns que vai estar ok, que eu acho que vão estar piores do que esse que para mim seria interessante, entendeu? Tá certo, tá Ô, certo. Fábio, então, Diga. eu posso mudar então, acho que eu vou acompanhar o André e vou colocar interessante, acho que eu vou subir o patamar então da Então alegoria da tá, UPM aí, vou ficar com o André. então tá certo, interessante. Beleza. Então, o carro da Unidos de Padre Miguel ficou como interessante. Tá certo. Vamos para a segunda alegoria? Então, como eu pergunto aos meus alunos, está podido? Então, vamos lá. Para a segunda alegoria, Vamos. que foi da Imperatriz Leopoldinense. Vamos ver aqui o vídeo da alegoria para a gente ver como é que passou na avenida. Gente, essas imagens de vídeo, como vocês sabem, eu tirei do canal Diogo Lima. Inscreva-se lá que tem imagens dos desfiles diretamente do setor 10, setor onde eu fico. Bom, gente, esse carro da Imperatriz tem o título Axé no Ibá. Representou a cerimônia das águas de Oxalá. Trabalho do carnavalesco Leandro Vieira. Bom, eu acho uma alegoria com bom acabamento. A coroa da escola está muito, mas muito bonita. Mas eu sinto que faltou tamanho. Eu fiquei decepcionado com o tamanho desse carro. E assim, desfile encerrando com pomba branca, eu já vi aos milhões na Sapucaí. E outro detalhe, esse era o ponto alto da história do Itan que a Imperatriz estava levando para a avenida. E devido à importância do momento, do enredo, eu esperava mais desse carro. Estou sendo bem sincero com vocês. Como eu já falei, o tamanho dele me incomodou. Eu esperava algo assim mais imponente, especialmente em termos de tamanho. Sobre a questão do branco e do prateado, já falei lá sobre o carro da Padre Miguel. Apesar de ser um carro bonito, eu acho que ele não utilizou tão bem aquele recurso da iluminação como foi no carro Abre Alas, com aquela iluminação azul e violeta, que tem até aí ao fundo, mas não tão bem resolvida como no carro Abre Alas. E, assim, novamente, só para deixar claro. Ah, Fábio, mas é um carro sobre Oxalá, tem que ser branco. Sim, gente, eu concordo com isso. A questão toda é o quê? A escolha dos enredos, ou melhor, dos desenvolvimentos dos enredos. Eu vinha falando isso durante o ano todo. Se você vai escolher enredos que têm desenvolvimentos que são muito abordados no carnaval, e não apenas no carnaval carioca, você vai acabar pegando elementos que estão muito desgastados. Pelo menos é essa a minha visão. Então, tem coisas que não causam tanto impacto para mim. Tá? Não é implicância com a escola, não é implicância com o carnavalesco. Só que eu sou sincero. Essa pomba branca, no último carro, pomba, já vi isso aqui 500 vezes. Estou sendo sincero. Então, por isso, para mim, é um carro ok. Um carro ok. Bom, Marco, tua opinião sobre esse carro da Imperatriz Leopoldinense? Vou concordar com você, Fábio, quanto ao fato do tamanho do carro, esse carro aí que representa as águas de Oxalá, até porque o Leandro Vieira utilizou assim o branco, até porque tinha que usar o branco mesmo, por conta de tudo que você falou, porque foi um enredo que o Leandro Vieira assim utilizou bastante e variou muitas cores, as paletas de cores. Tanto que o branco acaba aparecendo apenas na última alegoria da Imperatriz, no caso, essa alegoria do Ajanibá, né? E acho que é um carro pequeno demais para grupo especial, de fato. Eu vou de novo fazer aquela alusão assim que o investimento foi mais no início, aí no final veio aquele carro ali. Eu acho que tinha que ser para tudo que significa o enredo, porque o enredo do Itã de Oxalá termina com as águas de Oxalá,
todo aquele ritual, eu acho que tinha que ser algo mais chamativo, algo mais imponente. Não sei se a Imperatriz pecou aí para perder o título nesse aspecto, que ficou uma terceira colocação. Eu esperava um pouco mais da Imperatriz. Ó. Eu acompanhando o desfile, eu tive a impressão de ver o desfile da Imperatriz. Acho que faltou alguma coisa para ser campeã. Talvez esse carro tenha sido um dos poréns do espetáculo que o Leandro Vieira apresentou. Vou ficar com ok, só ok. Acho que podia ser um carro maior também. Eu concordo com você, Fábio. Ok, apenas um detalhe a complementar, algo também que, na minha opinião, tirou o efeito dessa alegoria. As alas à frente eram todas brancas. Então não teve um contraste, eu acho que não prepararam as alas para esse carro. Ah, Fábio, mas é do setor sobre Oxalá. Gente, eu sei disso. Tá? Eu sei disso. Mas assim, olhando da arquibancada, novamente, para o branco dar um efeito tem que ter uma ideia realmente diferenciada, como foi a Águia Redentora da Portela 2015. Andrei, a tua opinião sobre esse carro da Imperatriz Leopoldinense? Eu concordo em ok também, porque eu acho que todo mundo esperava um carro muito mais suntuoso, um final muito melhor, porque é realmente o ápice da história, né? A conclusão da história. Todo mundo esperava água, esperava uma coisa talvez maior, né? Para mim, é o pior carro da Imperatriz no desfile todo. E o Salgueiro mesmo, ele tem um tripé, que ele tem o mesmo tema, e é muito mais bonito do que esse carro aí, por exemplo. Sim, eu ia falar sobre esse tripé do Salgueiro. O tripé do Salgueiro é o mesmo tema e bem mais elaborado. Então, deu unanimidade, né? Ok para os três, para o último carro da Imperatriz Leopoldinense. Vamos para a terceira alegoria, que é o carro da Unidos do Viradouro. Vamos ver aqui o vídeo do carro alegórico. Vamos relembrar. Beleza. Bom, sobre esse carro da Unidos do Viradouro. O título do carro é Mensageiro do Brasil, Fé e Reparação. Essa alegoria representou o Malunguinho virado no Exu Trunqueiro e tem simbolizado os três portais de suas manifestações, Mata, Jurema e Encruzilhada. Obra do carnavalesco Tarcísio Zanon. O que mais me incomodou nessa alegoria foi a parte gramática. A parte gramática desse carro alegórico realmente é algo que me incomoda muito. Não curti. E o fato de ele ser vazado também não ajudou. Realmente, esse carro foi outro que me decepcionou. Aliás, o desfile da Viradouro, para mim, foi uma grande decepção, até pela expectativa que eu criei com a escola. Né? Pelos últimos desfiles, eu achei bem decepcionante. E essa alegoria aí, realmente, para mim, ficou devendo. É essa a minha classificação para esse carro da Viradouro. Marco, qual é a tua opinião sobre esse carro da Viradouro? É um carro assim que tem uma cromática assim, até meio escura, um pouquinho escura, e me parece um pouco iluminado, parece que tem uma iluminação fraca, essa alegoria aí, que, vendo aqui o livro Abre Alas, ela parecia ser mais imponente, era para ser mais, um carro mais vermelho, ficou mais pastel, digamos assim, né? E não, o que chama mais atenção são mesmo esses portais circulares aí, que acabam sendo os elementos mais chamativos da alegoria, que é Mata, Jurema e Encruzilhada, e que significam a flecha, a estrela das sete pontas, perdão, e o tridente, né? E a passagem dos três reinos espirituais, né, de acordo com o enredo do Malunguinho. Acho que ficou assim um carro que poderia também ser mais impactante, mas eu vou colocar ele numa patamar um pouco acima, vou colocar ok, eu não vou colocar, ficou devendo, vou colocar ok, acho que ficou um carro mais chamativo, na minha opinião, que o último da Imperatriz, por exemplo. Tá certo. Andrei, qual a tua opinião sobre esse carro da Unidos do Viradouro?
Então, eu concordo que eu acho que essa questão de ser muito vazado o carro, eu acho que parece que falta coisa no carro, parece que, tipo assim, você tá esperando, às vezes, ali no meio, pessoas fazendo talvez um, um teatro, alguma coisa ali. E eu acho que também as esculturas são muito bem feitas, mas também sem movimento nenhum. Tipo, você espera, talvez, um efeito de iluminação entre os portais, poderia talvez dar um efeito melhor no carro. Os galos poderiam mexer as asas, o próprio Malunguinho podia ter uma movimentação, entendeu? Que melhoraria muito mais o carro também. Parece até que foi só as esculturas ali que eles tinham para colocar ali em cima de um tablado e colocaram ali. Mas as esculturas que foram feitas estão bem feitas, né? Eu também fico com um ok. Ok. Então, esse carro da Unidos da Viradouro ficou como ok. Deixa eu colocar aqui para todo mundo ver. Ok, o carro da Unidos do Viradouro. Então, até agora, 2 ok e um carro interessante. Vamos para a última alegoria de encerramento do domingo de carnaval, que é o carro da Estação Primeira de Mangueira. Vamos relembrar esse carro em vídeo. Como vocês viram aí, esse vídeo eu tirei do canal do Osler, tá? Outro ótimo canal de carnaval. Bom, gente, vamos lá. Sobre o carro da Estação Primeira de Mangueira. O título é Quilombo das Multidões. Esse carro diz que a Estação Primeira de Mangueira se consagra como a grande matriarca do quilombo urbano do Rio de Janeiro. O carnavalesco foi o Sidney França. E assim, eu acho essa alegoria, ela bem feita, ela até de certo modo bonita, mas um pouco clichê. Gente, eu realmente estou sendo mais criterioso, rigoroso com as minhas análises, tá, gente? Não desmerecendo a importância do gesto da escultura, que é mega importante, mas esse tipo de encerramento eu já vi outras vezes. Legal? Não que não devesse aparecer, mas assim, é um tipo de encerramento tá meio manjado até novamente, por esse tema ser bastante abordado nos últimos anos no carnaval, não apenas carioca, mas também em outras praças. Essas pipas também apareceram no último carro da Mangueira ano passado. No ano passado foi muito melhor resolvida e criativa. Um carro que eu acho bonito, mas tem algumas soluções aí que se repetem. Para mim, é mais um carro ok desse domingo de carnaval. Marco, qual é a tua visão sobre essa alegoria da Mangueira? Eu vou concordar, Fábio, que é um carro que apresenta soluções que já foram vistas antes, é uma escultura, alguns, como é que eu posso dizer, parecem uns pandeirinhos ali que aparecem, acho que o pessoal da velha guarda, se não me engano, que compõe o carro. É um carro que também é apenas para complementar o desfile, né? O carro também faz uma alusão ao Abdias do Nascimento, toda a resistência que ele representou nesse bom enredo que a Mangueira apresentou sobre o Rubanto e os crias, né? E as pipas que acabaram também sendo, acho que uma das tônicas do enredo, por conta que as pipas também apareceram na comissão de frente, e a LED, e o LED também aparece nessa alegoria. Eu confesso que o LED meio que me incomoda um pouquinho. Já apareceu muito mais em outros anos os LEDs, pelo menos os plotters deixaram um pouquinho de lado, mas o LED ainda resiste um pouco no carnaval, no grupo especial. Eu ainda sou um pouquinho, eu prefiro ver algo mais carnavalizado, né? Mas é um carro que também ele é um carro bonito, mas assim é um carro ok também. Então é ok, né? No caso, tua avaliação. Isso, ok. Ok. Andrei, qual a tua opinião sobre essa alegoria? Eu tô que nem com o Marco também. Eu odeio LED em carro. Eu acho, inclusive, aquele tripé
O pet Passagem da Mangueira, horroroso, porque tem um LED imenso na frente, né? Que eles botaram a cuíca de LED. E aqui até que o LED não tá chamando tanta atenção, entendeu? Mas mesmo assim ainda chama a minha atenção, entendeu? Acho que dava para fazer isso escrevendo mesmo as frases que estavam ali no LED, entendeu? O carro em si, eu acho, é até um bom carro também. Eu acho que eu também fico com vocês com ok e tal. Eu acho que é isso. Eu acho que tem as cores ali, eu acho que tem as ideias e tal. Acho que tá ok também. Então, beleza. É mais uma alegoria que ficou como ok. Lá. Então, a alegoria da Mangueira é mais um carro ok, que encerrou o domingo de carnaval. Bom, vamos lá, vamos continuar agora indo para a segunda-feira de carnaval. A próxima escola é a Unidos da Tijuca. Vamos ver em vídeo como essa alegoria passou. Bom, o meu Borel. Opa, acabou ou não acabou? Bom, o título dessa alegoria é O Meu Borel. O carro representou o Morro do Borel, onde o Ogum Edé, como pavão, sempre esteve zelando pelo vigor da juventude. Esses textos, gente, eu estou tirando do livro Abre Alas, da Liesa, tá? O carnavalesco é o Edson Pereira. Bom, sobre esse carro da Unidos da Tijuca, eu acho que eu vou um pouco na contramão da maioria, porque eu vi muita gente falar desse carro que não curtiu, etc e tal, mas eu confesso que eu curti. Eu confesso que eu curti, eu acho que eu gostei da simpatia da escultura. Eu achei a escultura tão simpática. Pode se questionar se está bonita ou não, mas eu não sei, eu achei eu gosto assim de alegoria alegre, sabe? Que passa um alto astral. Afinal de contas, é carnaval, tá, gente? Eu confesso que não sou muito chegado a esses monstros mal-humorados que às vezes aparecem aí nos desfiles das escolas de samba, não. E também gostei dos movimentos dele, que parecia que estava ali dançando. E, assim, essas caixas também ao lado, eu acho que dá um charme especial, essas caixas de som que comporam, né, a alegoria. Eu vou colocar como interessante esse carro da Unidos da Tijuca. Eu vou começar pelo Andrei agora. Andrei, o que você achou desse carro alegórico da Unidos da Tijuca? Eu acho que eu discordo quase totalmente. Na verdade, eu acho até que a escultura central não é ruim. Eu acho que muita gente fala que é ruim e tal. Não, eu acho até que funciona ali e tal. Eu acho que os movimentos são até legais. Eu, por exemplo, prefiro esse carro do funk do que o carro da Mangueira do funk. A questão é que tem essas esculturas laterais também, que eu acho que aí não ficaram tão boas, entendeu? Ainda tem a questão do telão do LED. E a própria ideia do carro também não é nova também. Tinha um carro muito parecido com esse na Resistência, né, do Salgueiro. Acho que, inclusive, que era o último carro também. Era um carro também que tinha um DJ também, que tocava funk na comunidade e tal. E de resto, eu acho que até a iluminação é legal. Eu botaria, ficou devendo. Eu vou na contramão. Tá ok, ficou devendo. Marco, qual é a tua opinião sobre esse carro? Olha, eu vou discordar do Andrei, acho que eu vou ficar mais com a opinião do Fábio. Eu gostei assim, um carro mais diferente. A gente até esperava que a Mangueira fosse fazer uma alegoria assim para fechar o desfile, por conta de toda a história que foi contada, a experiência dos crias, assim, e a música de rap, hip hop, os DJs. A Tijuca acabou, no enredo do Ogum Edé, no fim, fazendo essa exaltação à juventude do Borel, né? Como diz a letra do samba, e que acaba sendo o que representa o carro. Eu achei um carro simpático também, conforme o Fábio falou, acho que o DJ aí, que aparece assim, fazendo a sua música, o seu som com os discos ali, acho que acaba sendo algo legal, com as caixas de som,
E eu gostei também. Acho que eu também vou na linha do Fábio, vou colocar como interessante. Desculpa aí, Andrei. Então, 2 votos para o interessante. Então, vamos lá. Bem. Vamos colocar aqui. Então, mais um carro interessante. O da UPM e agora o da Unidos da Tijuca. Vamos para a sexta escola? Então, vamos lá. A sexta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí. Melhor, que desfilou na Marquês de Sapucaí. Foi a Beija-Flor de Nilópolis. Vamos relembrar como esse carro passou na avenida em vídeo. Bom, o título desse carro é O Cristo Preto que me fez quem eu sou. A Beija-Flor reviveu o que foi considerado o maior desfile da história da Marquês de Sapucaí, em um trabalho de criação que foi realizado em conjunto com Laíla, o grande homenageado, e o grande Joãozinho 30. Ideia do carnavalesco João Vitor Araújo. Bom, sobre esse carro da Beija-Flor, assim, a ideia era muito boa. Eu já esperava esse tipo de encerramento pela sinopse da escola e também pelo samba enredo. No livro Abre Alas, a concepção dessa alegoria está muito interessante, mas muito interessante mesmo. Só que não aconteceu na Avenida. É uma alegoria que carrega um significado emotivo muito grande para a escola, mas eu a colocaria como tripé, não como um carro alegórico pelo tamanho que ela se apresentou. E, assim, o problema todo foi a questão, né, dos problemas que surgiram nesse carro alegórico. O primeiro deles foi a questão que, pelo menos ali no setor 10, o saco inflou de ar. Então, tirou bastante o impacto, né, a imagem ali dos braços abertos do Cristo. Eu não sei se era exatamente um Cristo ou se era um beija-flor. E a faixa, né? A polêmica faixa aí, que muita gente questionou por que não tiraram pontos os jurados, e que passou enrolada. Então, isso realmente prejudicou muito esse carro, que eu acho que valeu pela animação dos componentes. Eu acho que foi um carro assim que a animação dos componentes deu um charme, pelo menos nesse encerramento da escola de Nilópolis. Não achei ruim, não achei bom, apesar dos problemas. É mais um carro que eu vou colocar como ok, pela questão emotiva que ele carrega. Andrei, o que você acha dessa alegoria? Eu concordo com algumas coisas com você, principalmente a questão desse carro deveria ser um tripé, eu concordo. Eu acho que seria muito mais interessante, eu acho que se tivesse essa figura no meio de, por exemplo, uma ala coreografada, entendeu? Acho que em vez das pessoas estarem dentro do carro coreografando, eu acho que talvez se tivessem alas mais libertas, né? Eu acho que conseguiriam fazer uma coreografia melhor, ter uma ideia melhor, passar melhor a imagem. E tem ainda uma homenagem a Rosa Magalhães nesse carro, né? Que muita gente nem sabia disso, né? Mas esses legs, esses panos e tal, seriam homenagens a Rosa Magalhães. E eu acho que... Não, sim, mas provavelmente quem assiste o canal talvez não ia pegar, né? Eu acho que essa homenagem a Rosa Magalhães deveria ser feita no carro anterior, porque o carro anterior fala sobre a questão do Laíla e do Joãozinho, né, que eram crias da Beija-Flor e tal, e a Rosa Magalhães, ela começou na Beija-Flor. Eu acho que ela poderia ter uma escultura ou algum elemento naquele carro anterior que falasse da própria Rosa Magalhães, porque ela começou na Beija-Flor, entendeu? E eu também não gosto dessas pipas também com nomes. Eu odeio carro com legenda, entendeu? Paixão, beleza. Eu acho que isso não funciona muito bem, que nem aquele tripé também da Cuica que eu não curto também. E eu acho até que o Cristo poderia ter uma ideia diferenciada, assim, do original. Talvez ele descoberto, ou, sei lá, ou até mesmo o Cristo beija-flor, entendeu? Podia fazer uma referência mais indireta, não precisava ser exatamente a mesma coisa. Então, para mim, é a última posição lá, deixou a desejar.
tá ok. Então tá certo. Marco, qual é a tua opinião? Ficou uma réplica, acabou sendo praticamente uma réplica daquela abertura impactante do Ratos e Urubu de 89. A intenção, de fato, praticamente é fazer algo referente ao desfile que entrou para a história do carnaval. Não, mas aí acabou sendo muito mal executado, apesar de que o pessoal pode não saber, os espectadores, mas antigamente, em 89, os carros alegóricos tinham esse tamanho de tripés, assim, não eram carros gigantes. Vocês forem ver o tempo do desfile do Ratos e do Blues, os carros eram pequenos. Os carros eram pequenos, eram do tamanho dessa alegoria que vocês estão relembrando aí da Beija-Flor que encerrou o desfile. Por exemplo, o carro da Imperatriz pequeno também, daqui a pouco a gente vai ver os carros da Mocidade aí. Eram carros que a gente era acostumado a assistir antigamente e eram desse tamanho, não tinha aquele gigantismo, não tinha o acoplamento e tal. Aí os carros hoje em dia que o pessoal pede que chame de tripés, são os carros que eram costume de a gente assistir antigamente, né? Então, acho que para os dias atuais, de fato, acho que parece mais um tripé. Parece mais um tripé essa alusão ao Ratos e Urubus, de 89. Ficou assim, os leques que o Andrei se referiu à homenagem à professora acabaram ficando meio discretos, apagados. O pessoal presta muito mais atenção dos mendigos, que eram a tônica e que abriram o desfile dos Ratos e Urubus de 89. Né? Então, acho que essa homenagem à Rosa Margarês meio que passou desapercebida. Eu não tinha percebido. O Andrei notou muito bem aí, de fato, né? Agora que eu vi que tem uma alusão à Rosa, aos leques, aquelas coreografias do Fábio de Mello, históricas da Imperatriz, o saudoso Fábio de Mello. Mas a Beija-Flor, quando eu acabei de ver o desfile, eu pensei, a Beija-Flor, se ela perder o título, vai ser por causa desse carro. Porque não pode você exibir assim, por mais que seja uma alusão à faixa histórica do Cristo Mendigo, da proibição da igreja, mas não pode a alegoria vir para a avenida assim, né? E nas Campinas também a faixa veio meio colhida, né? Então, quase que botou o trabalho da Beija-Flor tudo a perder, quase que a Beija-Flor perdeu o título por conta desse carro. Para mim, deixou a desejar. Para mim, é a última categoria também, o último lugar. Então tá certo. Vamos aqui colocar, então. Então ficou devendo esse último carro da Beija-Flor de Nilópolis. Bora agora para o próximo desfile, que foi do Acadêmicos do Salgueiro. Vamos relembrar essa alegoria na avenida. Bom, o título desse carro é Sou Eu, Malandragem de Corpo Fechado. Essa alegoria trouxe a figura de Zé Pilintra. O carnavalesco é o Jorge Silveira. Então, gente, mais um tipo de carro que eu já vi umas 500 vezes na avenida. A minha decepção com esse desfile do Salgueiro foi muito grande mesmo. Eu esperava justamente o contrário, eu esperava um desfile criativo e eu vi um desfile assim muito déjà vu, desculpa o comentário, mas a verdade é essa. E além de achar ela simplória, também um carro simplório para encerramento. Ficou devendo na minha avaliação. Andrei. Eu acho um carro até ok, porque eu achei até a ideia interessante. Na verdade, você falou que é muito repetitivo e tal, essa ideia, mas eu posso ser sincero que eu não lembro assim muito de carros assim que em vez de botar a escultura, eles botaram tipo como se fosse o próprio carro, a visão do chapéu e dos braços e tal, porque não são exatamente esculturas, né? São elementos relacionados ao Zé Pilintra e tal, que estão fazendo alusão aí, né? Eu acho até que é um dos melhores carros do desfile todo, porque eu acho que o desfile... eu não gostei muito dos carros do desfile, então eu acho que também, uma outra coisa também, é que o Arrepia Salgueiro, né, que era homenagem ao
Alquinho, eu acho que passou um pouco batido demais também. Eu acho que ficou até meio escondido ali atrás do destaque e tal. Eu acho que poderia ter uma homenagem melhor, entendeu? E até porque, pô, é um nome muito, muito forte, né, no Salgueiro. E eu acho que é isso. Para mim, eu ficaria com ok. Ou até interessante, até. Vou deixar pro Marco, mas acho que talvez eu ficaria com ok. Tá certo, tá certo. No caso, eu falo dos elementos utilizados, tá? Especialmente grupo de acesso que tem, assim, na minha opinião, estilo grupo de acesso esse carro. Marco, a tua opinião sobre essa alegoria do Salgueiro? Eu acho bonita essa alegoria, mas é aquilo, esse tamanho de grupo de acesso aí, esse tamanho aí, essa falta de outro elemento acoplado acaba sendo incômodo, porque eu acho que a escola que quer ganhar um carnaval, ela tem que fazer um investimento melhor nesse último carro para... Eu sei que é questão de dinheiro, da liberação da subvenção, mas é uma alegoria que acho que você viu assim no grupo de acesso, outras assim, meio parecidas em termos de... por causa do tamanho. Embora tenha uma concepção legal, essa alegoria do Zé Pilintra, que tem essa alusão ao Quinho. Foi essa alegoria que o Sid Clay e a Marcela Alves vieram, né, depois que desfilaram como casal, e voltaram conseguindo sair dessa última alegoria, atendendo ao pedido do pai de santo, tudo. Aí o Sid Clay e a Marcela deram uma de Ivete Sangalo e em 2017 correram lá, conseguindo voltar para o desfile. Então, mas eu acho um carro bonito, mas acho que tinha que ser mais imponente, tinha que ser um pouco maior. Eu gosto desse estilo de cor aí, esse vermelho e branco Zé Pilintra aí, que tem tudo a ver com o Salgueiro. Eu concordo com o Andrei quanto que acho que é aquela alusão ao Quinho que tem no livro Abre Alas, essa homenagem planejada para ele, porque o Quinho representa o malandro do Salgueiro. Acho que o Quinho é o monumento que aparece, o pequeno monumento que aparece lá em cima ali, né? Em homenagem ao Quinho. É um pouco discreto, acho que podia ser um pouquinho maior, podia ter o Quinho, o microfone ali, tudo para essa homenagem ao primeiro, a toda a falta que o Quinho faz no carnaval, tudo. Eu vou ficar com ok, acho que eu vou ficar Você tá assim, muito vou subir, toda hora, hein? vou, Se decide vou subir um aí. pouquinho o patamar do carro. Ó, Vou subir um vamos lá, pouquinho o olha, patamar do tá carro. recomendando aqui. Ficou devendo, ok, interessante ou bonito? E aí, o que você vai escolher? Fica com qual, Marco? Ok, vou no ok. No ok? Então vai ficar igual do Andrei. Ok, mais um carro. Isso. Ok, então, beleza. Deixa eu colocar aqui. Ok, para o carro do Acadêmicos do Salgueiro. Bom, vamos retornar para a última escola de segunda-feira. Unidos de Vila Isabel. Vamos ver um vídeo dessa alegoria. Bom, sobre o carro da Unidos de Vila Isabel. O nome da alegoria é O Caldeirão Vai Ferver. No caso, representou uma festa no estilo Dia das Bruxas, obra do carnavalesco Paulo Barros. Então, gente, para mim, o auge da criatividade do Carnaval de 2025. Acho que muita gente pode discordar de mim, mas eu fiquei muito feliz de ver a ideia dessa parte de cima da alegoria. Essa bruxa vinha assim, como uma espécie de porta-bandeira, eu achei sensacional. Sensacional essa sacada. E esse movimento de translação de ida e volta, eu acho que ele pode ser melhor explorado nos próximos carnavais. Porque normalmente a gente vê a alegoria fixa, né, girando, ela inclusive gira, o que ainda deu um charme todo especial, justamente com aquela ideia da porta-bandeira, mas essa de ida e volta, especialmente por essa lua, esse design
curvilíneo aí, para mim, foi uma sacada muito, muito legal do Paulo Barros, que infelizmente ficou nesse final de desfile, na minha opinião. A parte de baixo é o jeitão Paulo Barros de ser, né? Colocar um monte de componentes para compor o carro, mas na parte de cima eu achei muito, muito legal mesmo essa ideia aí da launchinha porta-bandeira, sendo que a ideia original era para ela carregar um estandarte, não uma bandeira. Infelizmente, a bandeira enrolou, o que tirou parte do impacto. Eu vou colocar como interessante. Eu só não coloco ela como bonita por causa da bandeira enrolada, mas achei um carro interessante. Marco, a tua opinião sobre esse carro? O que eu acho interessante é que, vendo o livro Abre Alas, a concepção dessa alegoria era para a bruxa apresentar um estandarte, né? Que nem um porta-estandarte que tem no Carnaval de Porto Alegre, né? Que é uma tradição em Porto Alegre, mas aí, de fato, a bruxa apareceu com uma bandeira, né? Aí o Paulo Barros acabou mantendo essa tradição de exibir sempre alguma coisa diferenciada para a porta-bandeira, né? Mesmo que seja a bruxa, né? Depois de tocar fogo na saia da porta-bandeira no ano aí, agora botou a bruxa. Mas o Paulo Barros, assim, ele chama atenção para as diferenciações, assim, para fugir um pouco do lugar comum, apresentar as rampas. Aí, de fato, a rampa acabou reaparecendo aí, né, nesse trilhozinho aí da bruxa. É um carro legal, assim, um enredo mais simples, mas assim, muito lugar comum daquilo que o Paulo Barros já apresentou em outros anos. Assim, acabou sendo um dos carros mais chamativos do desfile, muito por conta ainda que o efeito da bruxa e da abóbora e da bandeira, que infelizmente acabou enrolando, tem assim sido muito mais chamativo do que os outros elementos que aparecem embaixo, né? Então, mas acaba sendo um momento que o pessoal descontrai, assim, assistindo. Ainda que é um desfile que eu não tenha gostado muito por conta do Paulo Barros ter mostrado, assim, soluções similares em outras ocasiões, mas acho que ter fugido um pouco do lugar comum e por ter sido mais ousado, digamos assim, eu vou colocar como interessante também, vou na onda do Fábio. Andrei, qual a tua opinião sobre essa alegoria? Eu vou botar bonito, tá? Porque eu acho que a gente já botou algum interessante. Eu acho que ele é melhor do que os que estão no interessante. E eu acho um dos melhores carros mesmo do desfile. Eu acho que a ideia do estandarte talvez funcionaria melhor do que a bandeira, mas eu acho que talvez tenha tido até uma farpa, né? Tipo, uma ideia dele de falar até com a bolha também. Tipo, o pessoal reclama que eu uso a porta-bandeira e tal, agora vamos botar a porta-bandeira na bruxa, entendeu? Acho que talvez tenha sido até essa ideia, assim, né? A ideia do Paulo Barros é de alfinetar um pouco a bolha do carnaval, né? Embaixo, eu gosto muito das esculturas também, eu acho a iluminação dele bonita, eu acho que até esses LEDs fazendo o movimento da rampa, eu acho que deu um efeito legal também. E para mim é um carro bonito. Um carro bonito. Deu dois interessantes, o bonito, então venceu o interessante. Vamos lá, vamos colocar aqui. Então, um carro interessante, mais um carro interessante do Carnaval de 2025. Agora vamos para a terça-feira de Carnaval. Um dia novo, né, para os desfiles das escolas de samba, que começou com a Mocidade Independente de Padre Miguel. Deixa eu colocar aqui o vídeo da alegoria da Mocidade. Vamos relembrar como ela passou no Marquês de Sapucaí. Bom, o título desse carro é O Homem é o Lobo do Próprio Homem. A última alegoria da escola revelou o estágio em que o homem se encontra à beira do precipício
com o planeta Terra, sendo este revirado pelo avesso. Trabalho dos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage, em memória. Então, o que acontece? Eu olho essa alegoria e eu não enxergo como um carro de encerramento. Eu não consigo ver esse carro como uma alegoria de encerramento, até porque eu vejo que o enredo da mocidade não tinha um encerramento. O enredo da mocidade, ele parava em uma reflexão. Então, eu vejo que é uma consequência eu olhar esse carro e não enxergar ele como um carro, assim, com cara de encerramento de desfile. E esse globo aí, ele está desproporcional ao tamanho das esculturas das crianças. Eu acho ele bonito. Aliás, a iluminação dos carros da mocidade eu gostei bastante. Eu achei ele bonito, mas eu achei ele pequeno. A sua realização foi boa. Mas, da mesma forma que eu falei com aquele carro da Beija-Flor, esse aqui é melhor realizado, eu não acho ele assim um grande carro, mas também não acho ruim. Vou no ok mais uma vez. Mais uma vez vou colocar um ok. Andrei, qual a tua opinião sobre essa alegoria da mocidade? Eu concordo, não parece muito um carro para terminar o desfile, mas também tem essa ideia do enredo, né, de não ter exatamente um fim, um enredo. Eu acho que é um dos melhores carros da mocidade, eu acho que ele é um carro criativo, inclusive, por mais que a ideia do Globo seja uma revisitação, né, mas eu acho que ficou interessante para o enredo. Eu acho que talvez se o Globo fosse maior e essas mãos, né, que o cara tá meio que uma posição assim, tivesse na frente, o logo tivesse na frente, ele fosse um pouco maior só que o logo, que o Globo, eu acho que ficaria talvez mais interessante a ideia do carro. E realmente a escultura das crianças talvez poderia ser um pouco menor também, o Globo maior. Eu acho que eu fico também com ok também. Eu acho que a ideia assim do caos atrás, assim, do preto, acho que poderia até botar mais gente ali em cima para ou poderia botar uma coisa no chão ali para não ficar muito um pouco vazio ali em cima, né? Eu acho que poderia botar algum efeito, alguma coisa ali para dar um efeito melhor. Só que eu fico com um ok, eu acho um carro ok. Tá certo. E você, Marco, qual a tua opinião? É mais um carro que voltou às origens, né? De uma agremiação e de um momento da história do carnaval, porque é interessante que essa alegoria ela acaba tendo um contexto contrário daquilo que o próprio Renato Lage apresentou em 91 no Xuexuá, né? Porque no Xuexuá era o feto dentro do Globo, né? Uma das alegorias mais marcantes da história da Marquês de Sapucaí, mais os escafandros ali, que da comissão de frente de 91, que também estão representados, mas que dessa vez, para essa alegoria que fechou o desfile da mocidade, acaba tendo uma leitura completamente diferente, contrária, que é, por exemplo, o caos que vive o homem. Se em 91 era o nascimento do homem, agora em 2025 é uma visão muito mais pessimista, assim, do mesmo Renato Lage, que revisitou o carnaval de 91 lá do Xuexuá, e para fazer essa alegoria, por mais que as crianças apareçam ali de um monumento, uma escultura um pouco mais discreta, mas aí eu acho que o Globo tinha que ser, concordo com vocês que o Globo tinha que ser um pouco maior, assim, mas é um carro que ele apresenta um pouco mais as trevas, assim, a mocidade acabou tendo alegorias desse tamanho sempre, né? A gente não teve, assim, carros com grandes acoplamentos, isso que chamou a atenção da mocidade de exibir carros pequenos ao longo de seu desfile. Eu vou colocar como um carro interessante, porque acho que foi mais, assim, bem sucedida para mostrar, assim, essa revisitação dos seus velhos carnavais com a volta do Renato, com relação ao que a própria Beija-Flor tentou fazer, né? Então, e como o Xuexuá 91, Mocidade, muita ligação afetiva que eu tenho com aquele enredo, e essa alegoria lembrou muito, né? E quis revisitar, o Renato Lage quis revisitar sua criação do bicampeonato no começo dos anos 90. Eu gostei desse carro, vou ficar com interessante. Não boto bonito, porque acho que o Globo tinha que ser um pouquinho maior, acho que tinha que ser mais imponente, assim, para botar bonito. Então, eu vou colocar interessante pela concepção e pelo contexto contrário
de 2025 com relação ao que o Renato Lage apresentou em 91. Tá certo. Então, da Mocidade, eu já ia colocar errado. A Mocidade teve 2 ok e 1 interessante. Então, ficou como ok o carro da Mocidade. O carro da Mocidade Independente ficou como ok. Vamos lá. Agora vamos para a segunda escola de terça-feira, que foi o Paraíso do Tuiuti. Deixa eu mostrar aqui como essa alegoria passou na avenida. Vamos relembrar. Bom, essa alegoria do Paraíso do Tuiuti tem o título de Traviarcado, que trouxe a coroação do espírito de Chica Manicongo como a grande traviarca ancestral da comunidade trans e travesti. O carnavalesco é o Jaque Vasconcelos. Então, eu curti muito essa escultura aí do espírito de Chica. Eu achei muito, muito legal esse estilo, né? Esse design aí dessa escultura. E o colorido da alegoria, meu ver, deixou o desfile terminando em alto astral e combinou muito bem com o enredo, né? E eu vou colocar esse carro como interessante. Tá certo que tem ali vários queijos, mas apesar de ser composto de muitos queijos, é um carro que queria prestar uma homenagem a esse público trans, que são justamente as pessoas que compõem esses queijos. Então, não é qualquer assim figurante, são pessoas que estão sendo homenageadas. E o colorido, eu gosto muito de carro colorido, gente. Eu gosto muito de carro colorido. E esse colorido aí cabia muito bem à proposta do enredo e, a meu ver, encerrou, como já falei, em alto astral, o desfile da Tuiuti. Então, para mim, um carro interessante. Marco, o que você achou? Apesar dos queijos, Fábio, eu achei que os queijos coloridos deram um efeito interessante para essa última alegoria do Tuiuti, essa escultura. Sim, sim. Aí essa Chica Manicongo aí também ficou muito. A concepção dela ficou bonita. Aí é o último carro da escola, mas acho que assim, acho que é um carro que mostra assim, uma divisão de cores, deixou assim um efeito bem agradável de se ver ali, para fechar o desfile da Tuiuti. Eu vou colocar como bonito. Vou colocar como bonito. Eu gostei desse carro aí que fechou esse corajoso enredo que a escola de São Cristóvão apresentou. Tá certo. Andrei, o que você achou dessa alegoria? Eu vou um pouco na escultura central. Eu acho que eu vou um pouco diferente de vocês, porque eu até gosto dela, da ideia, né? Eu acho que é muito da ideia que veio com o São Jorge do Paulo Barros, que aí depois a Grande Rio fez, até em cima da hora no acesso ela fez, e aí ele também veio nessa ideia. Só que eu acho que ela ficaria melhor se ou fizesse com LED ou se fizesse com mais movimento a escultura. Eu acho que se tivesse uma movimentação mais parecida com o que foi realmente a onça, com o que foi o próprio São Jorge, eu acho que talvez a escultura teria um efeito melhor. Eu acho que também mais iluminação, não sei, parece um pouco apagada essa escultura central, dentro da própria escultura vazada, não sei. E eu acho também que tem essa cabeça na frente também, que eu confesso que eu acho que fica um pouco perdido assim no carro. Eu acho que, não sei, é bem feito e tal, mas tipo assim, não sei exatamente o que significa ali dentro do carro, qual, sei lá, o que faria ali, entendeu? Poderia botar outra coisa, não sei. Mas eu acho um carro interessante até, eu acho que é legal essa ideia de vários queijos, é bem colorido também e tal, as coroas ali, eu acho que estão legais também, entendeu? Eu fico com interessante. Então, 2 interessantes e 1 bonito. Venceu o interessante. Vamos lá, vamos colocar aqui a classificação do carro do Paraíso do Tuiuti. Interessante. Bom, vamos agora para o penúltimo carro que passou, né, dos que encerraram o Carnaval Carioca, né, nos desfiles.
o do Acadêmicos do Grande Rio. Vamos relembrar como essa alegoria passou na Marquês de Sapucaí, curtindo aí um vídeo do canal. Bom, o título desse carro é Noite de Festa, a Felicidade Está Me Esperando. A Felicidade Mandou Me Buscar. Esse último carro da Grande Rio celebrou a alegria, a multiplicidade e a riqueza da cultura popular paraense. Obra dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. Carro volumoso, bonito, colorido, e esses barcos à frente deram um toque todo especial, alegoria. E assim, de frente, esse carro, ele é mais bonito ainda. E assim, gente, as garrafas PET também deram um charme todo especial. As garrafas PET aí, pintadas, elas representando aí o Rio. Foi um charme, uma cereja também nessa bela alegoria. Um carro que considero bonito, um carro que eu gostei bastante e que eu considero bonito. Marco, o que você achou desse carro da Grande Rio? O Fábio, já vou adiantar meu voto, é a categoria máxima esse. Esse, para mim, é o carro arrebatador da Grande Rio e foi a maior alegoria, a melhor alegoria do ano do Grupo Especial. Foi esse último carro da Grande Rio, assim, o impacto, porque você vê o livro Abre Alas, você vê a prospecção desse quinto carro da noite de festa, você, a princípio, imagina que vai ser um carro assim, os barquinhos, você não imagina que vai ter essa imponência. Aí, aí é o trabalho do Gabriel Haddad e do Leonardo Bora, que eles têm, assim, essa identidade, eles conseguiram impor, assim, visualmente, esse gigantismo, essa beleza, toda essa um conjunto muito agradável de você acompanhar em cores assim. O Gabriel Haddad e o Leonardo Bora, eu vou parafrasear o que o Fábio Fabato falou, de que essa dupla de carnavalescos, ela refundou a Grande Rio. Porque a Grande Rio, ela antes, ela tinha assim esse rótulo pejorativo de Unidos do Projac, que fazia enredos de gás do Coari, enredos de royalties do petróleo. O Bora e o Haddad, olha o que eles fizeram com a Grande Rio, revolucionaram a Grande Rio, tornaram a Grande Rio uma das escolas mais assim revolucionárias e simpáticas do carnaval, assim, em muito pouco tempo. E essa alegoria, acho que ela reflete muito o que esses dois garotos fizeram. E a Vila Isabel, ela vai ter certamente um reforço que vai colocar a Vila Isabel numa prateleira lá em cima, com todo o respeito ao trabalho do Paulo Barros, que foi bom, mas que acabou se desgastando em 2025. Esse carro me emocionou. Eu, como paraense, assim, para quem não sabe, eu sou nascido no Pará, vendo os barquinhos que representam as três princesas turcas, é um impacto fantástico dessa alegoria, assim, que me conquistou. Aí, vendo essa alegoria passar e com uma imponência, com um gigantismo, assim, mantendo a Grande Rio, o seu conjunto alegórico impressionante, fantástico, do início ao fim. A Grande Rio, para mim, foi a melhor escola do ano. Ficou com vice-campeonato que, para mim, foi injusto, embora eu tenha gostado que a Beija-Flor ganhou por conta do Neguinho, do Laíla, mas me emocionou esse carro. Para mim foi a alegoria do ano no carnaval. Essa é o primeiro patamar do tier list lá, o Fábio. Tá certo. Andrei, qual a tua opinião? Para mim também é o melhor carro do carnaval. Para mim, eu acho que a dupla é hoje um dos melhores carnavalescos do Grupo Especial. Eu acho muito interessante também a forma que foi colocada dentro do enredo desse carro, né? Que você consegue ver o que ele está significando muito facilmente, porque é basicamente agora, depois de ter conhecido toda a história das três princesas, elas dentro do Pará, principalmente dentro de Belém, né, da capital do Pará, e conhecendo a cultura mais fortemente paraense, né? Você vê que essas tendas, que acho que talvez façam uma... E aí também
junta a questão do brega, né? Que tem essa questão dos LEDs e tal, que é muito famoso, né? O Tecnobrega, né? No Pará e tal. E é tudo muito paraense. É tudo que você vê de forma muito fácil, assim, o Pará e a ideia que eles tentaram usar de juntar as princesas nos barcos com essa cultura paraense. Eu acho realmente o melhor carro do... Melhor último carro, não acho o melhor carro, porque eu acho que para mim o melhor carro do carnaval ainda é o Abre Alas. Mas esse sem dúvida, um dos melhores carros do carnaval de 2025. Eu vou mudar meu voto. Eu botei bonito, mas vou botar magnífico. Dos que encerraram, sem dúvida, foi o melhor carro. E eu vou pegar uma fala da Dani, que me ajudou aqui a avaliar os carros Abre Alas. Eu acho que a grande diferença da Grande Rio é que ela veio com o pé na porta para querer ser campeã. Não discordo do título da Beija-Flor, já falei isso aqui diversas vezes. Na minha visão, poderia dar Beija-Flor, ou Imperatriz, ou Grande Rio. Cada uma teve aí seus pontos fortes. Mas em termos estéticos, em termos assim de sangue nos olhos, a Grande Rio foi insuperável. A Grande Rio, eu acho que esse último carro aqui, até pelo que vocês estão percebendo, né, pela nossa avaliação, gente, que até agora não teve nenhum carro bonito, mostra que a escola realmente veio para querer esse título. Uma alegoria grande, imponente, bonita. E, assim, só resumindo ali o que o Andrei disse, toda a história das três princesas turcas se tornaram, né, parte da cultura paraense. E o fato dos nomes delas estarem nos barcos mostra isso. Ou seja, é uma forma simples de você contar o enredo. Ainda tem isso, esse detalhe. Além de ser um carro colorido, como já falei para vocês, eu gosto bastante. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o carro da Grande Rio. Vou colocar no maravilhoso, mas já posso colocar como melhor, né? Eu acho que o carro da Portela não vai brigar com essa alegoria. Tá certo? Tem gente que ainda fica cismada aí. Vocês são puxa-saco da Grande Rio. Gente, o que eu posso fazer? A verdade é que eu vejo que o Leandro Vieira e o Leonardo Bora e Gabriel Haddad, até 2024, estavam numa mesma prateleira. Agora eu vejo a dupla aqui. Eles subiram de prateleira. Eles ficam se reinventando, ficam querendo mostrar coisas novas, recriam, etc e tal, tá, gente? Não vou me prolongar muito, não, porque o objetivo aqui é avaliar a alegoria, tá certo? Mas, sem dúvidas, é um trabalho diferenciado de quem quer mostrar algo e quer entrar para a história do carnaval. É assim que eu enxergo. Bom, vamos encerrar aqui com o carro da Portela. Bom, vamos ver como passou essa alegoria da Escola de Madureira na Marquês de Sapucaí. Cheguei com meu fogo, mesmo sentimento, onde não tem a chama, brilha meu coração. Bom, o título do carro é O Altar do Sol, que representou o cortejo chegando à Morada do Sol, que era o próprio Milton Nascimento. Trabalho dos carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues. Como muita coisa que eu vi na Portela, eu achei essa alegoria com uma estética muito esquisita, muito esquisita. Esses sols aí ficaram estranhos, e esse estilo meio monocromático, com esse dourado, além de deixar a alegoria confusa, para a gente identificar exatamente o que está sendo apresentado ali, eu achei que deixou o aspecto meio para baixo. Eu achei que esse carro ficou assim com o aspecto meio down. Diferentemente do carro da Grande Rio, da Tuiuti, que terminado assim com um ar clean, né? Um ar para cima, colorido, isso aí eu já vejo justamente ao contrário. Para mim, ficou devendo. Andrei, a sua análise sobre esse carro da Portela. Mas esse carro, eu acho que ele parece um pouco com Abre-Alas, as cores e tal usadas, e eu acho até que ele também tem elementos parecidos até com o carro do Oxalá, da própria Portela também.
que era branco, que também tem muito essa simbologia do sol e tal. Na verdade, a simbologia do sol, ela vem muito no desfile inteiro, né? E eu concordo também que eu acho que tem uma vibe meio para baixo esse desfile. Eu acho que até por conta do samba também. Eu não gostava muito do samba, e eu acho que o samba tem essa vibe meio para baixo também. E eu não sei se eu curto também tanto essas esculturas também. Eu acho tudo muito simplório, entendeu? Não é uma coisa tão realista e tal. Entendo que talvez seja a ideia de ser uma coisa mais, sei lá, uma escultura assim de igrejas, parece, sei lá. Não sei, até o sol no meio também, eu até entendi o efeito que quiseram fazer ali, mas eu não sei se me pegou muito não, entendeu? Eu acho que ficaria com o ok, ou até aceitaria um interessante aí, mas é isso. Tá certo, daqui a pouco você se decide. Marcos, qual é a tua opinião sobre esse carro da Portela? Aquilo que o Andrei observou é que o sol, a presença do sol é constante no enredo da Portela sobre o Milton Nascimento, acabou não sendo assim um enredo tão voltado para as músicas dele, conforme não foi tão biográfico assim, foi mais, e pareceu um enredo que abordou um pouco mais um momento épico do Milton Nascimento, até ele chegar e ser consagrado pela música, o sol, como é que é o sol, brilhar para ele, conforme diz ali a proposta do enredo da Portela. Eu fecho com o Andrei num aspecto, assim, foi um desfile morno, muito, principalmente por causa do samba. O samba meio que para baixo, um samba meio triste, um samba meio... não empolgou. Logo quando o samba foi escolhido, eu pensei, esse samba acho que não vai pegar, não vai dar certo, e de fato não pegou. O que era para ser um momento apoteótico, a Portela fechar o desfile especial, homenageando o Milton Nascimento, acabou sendo um desfile, depois que a Grande Rio apresentou anteriormente, a Portela acabou não tendo um fechamento dos esperados, e decepcionou a Portela. Mas acho que muito mais por causa do samba, porque visualmente eu não achei assim a Portela tão desprezível. Esse carro, para mim, eu vou colocar como interessante também. Meu voto também é interessante, ainda que eu curta o dourado, assim, eu curto, mas eu acho que tem uma discrepância com esses anjos negros, esses monumentos que aparecem aí nos queijos, que são referentes aos anjos negros, que eles acabam protegendo o Milton Nascimento, de acordo com o livro Abre Alas, são adornados, mas acho que acaba meio que o ouro com o preto, assim, acaba não dando assim aquela combinação tão interessante. Então, eu vou colocar como interessante, assim, da última alegoria da Portela, mas evidentemente que não supera a da Grande Rio. Andrei, você ficou na dúvida, ok ou interessante para esse carro? Não, vou botar como interessante também, pensando até nos outros que a gente colocou como interessante também. Tá certo. Então ficou como interessante esse carro da Portela. Apenas um comentário. Eu achei essa questão cromática em todo o desfile péssima, tá? Mas vamos lá. Então ficou como interessante esse carro alegórico da Portela. Bom, então só repassando o resultado que tivemos. O melhor carro escolhido praticamente de forma unânime por nós, foi o do Acadêmicos do Grande Rio. Nenhum considerado como bonito, e carros tidos como interessantes ficaram das Unidas de Padre Miguel, Unidas da Tijuca, Vila Isabel, Tuiuti e Portela. Carros tidos como ok por nós foram da Imperatriz, Viradouro, Mangueira, Salgueiro e Mocidade. E, na nossa visão, ficou devendo o carro da Beija-Flor de Nilópolis. Eu espero que o pessoal da Beija-Flor não fique chateado comigo de novo, tá? Tá, gente? Não é implicância com a escola, e, novamente, para mim, na minha visão, Fábio, a escola mereceu o título como mereceria a Grande Rio ou a Imperatriz. Mas, assim, em questão de estética, eu vejo que em alguns pontos ali ficaram a desejar, tá? Ou poderiam ser melhores. Marco, Andrei, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal Fábio S. Freitas.
que contribuem muito para trazer sempre uma coisa bem bacana para os nossos espectadores. Tá certo? Andrei, Marco, valeu, abraços e até a próxima.